Se os mortos têm mais a nos dizer do que os vivos, acho que não, né? Não dá para comparar, são duas quantidades e qualidades distintas, né? Os mortos têm a nos dizer sobre a falta que aqueles que nós gostamos, amamos, se foram, a falta que eles nos faz. Os mortos, sabe aquela definição de sociedade que o Edmund Burke dá no Considerações sobre a Revolução na França? A sociedade é uma comunidade de almas que une os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram, e, portanto, pressupõe os mortos aqui não numa seção kardecista, mas eu não estou levando em conta isso para falar do que os mortos teriam a nos dizer. Mas o que essa definição do Edmund Burke quer dizer é que os mortos continuam presentes na nossa vida, na nossa sociedade, na medida, primeiro, que eles conseguiram não destruir o mundo e nos legaram o mundo, talvez a gente destrua o mundo. E não estou dando uma de Greta Thunberg aqui, I want you to panic, né? Talvez a gente destrua o mundo das mais variadas formas, inclusive querendo ser tão feliz o tempo inteiro, né? Mas o que eu quero dizer, e o que o Edmund Burke quer dizer, é que aquilo que os mortos fizeram, os hábitos, costumes, as tradições, as descobertas, a forma como eles solucionaram problemas, isso é uma forma daquilo que eles têm a nos dizer e nos ajuda a continuar o mundo no lugar deles, né? Uma vez que eles já se foram, assim como um dia nós iremos. E nesse sentido, se a gente recebe o mundo dos mortos, supõe-se que a gente vai legar esse mundo aos que não nasceram ainda. E aí, eu acho que vem uma questão em relação aos vivos, principalmente os vivos modernos, é que nós modernos somos muito boçais, muito arrogantes. A gente acha que ninguém nunca que caminhou sobre a face da Terra foi capaz de saber mais alguma coisa do que nós, porque a gente tem Instagram, ou porque a gente lê umas bobagens no Facebook, ou porque a gente fica dentro de uma bolha repetindo as mesmas ideias. Então não se trata de dizer que os mortos têm mais a nos dizer do que os vivos. É claro que os vivos têm muito a nos dizer. Nós nos dizemos coisas o tempo todo, né? A gente aprende e desaprende com as pessoas à nossa volta. Então não dá para comparar. Agora, em se tratando da nossa experiência moderna, não é à toa que o Burke escreve isso no final do século XVIII, sobre a Revolução Francesa e a sua arrogância ciclópica, né? É a diferença do passado, em que a maior parte do tempo nós louvamos os ancestrais como seres que nos haviam legado o mundo, a vida, hábitos, costumes e o modo de viver. As rupturas modernas, a partir do final do 18 ao longo do 19, criou uma ideia de que, na realidade, quem sabe mais as coisas é alguém que está com 13 anos agora, porque a pessoa mexe melhor no celular, entendeu? Então não é que os mortos têm mais a nos dizer do que os vivos têm mais a nos dizer. São qualidades diferentes daquilo que eles nos dizem, né? E, portanto, acho bem importante, apesar de que isso é uma luta perdida, ninguém nunca vai dar mais importância para aquilo que os antepassados ou aqueles que acabaram de ir importam para nós, porque eu não estou falando de saudade afetiva, estou falando da ideia de que sim, há uns 200 anos a gente tem certeza que o que há de importante ainda não aconteceu e um dia a gente vai chegar, sei lá, a uma situação que você vai ter, sei lá, uma criança de 10 anos dando aula para pessoas de 50.